Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 10. A palavra diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Pai, nós queremos orar mais uma vez, ó Deus. Te dou graças pela vida de meus irmãos, e por podermos estar na Tua casa, Senhor, diante da Tua palavra, que sempre nos instrui, Senhor, no caminho em que nós devemos andar. Por isso, Senhor, Teu Santo Espírito torna o nosso coração, a nossa vida, para que nós saiamos daqui, Senhor, mais forte do que chegamos, ó Deus. Para que nós saiamos daqui, ó Deus, mais encorajados, ó Deus, do que chegamos. E para que nós possamos sair também, ó Deus, com o desejo de vivenciar essa fé que o Senhor tem colocado na nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, nós oramos e clamamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que Paulo escreve à igreja de Gálatas, justamente tentando combater aquilo que nós já sabemos que eram os judaizantes, pessoas que estavam influenciando a comunidade para que a comunidade voltasse à prática da lei e se tornando uma comunidade legalista. Na maioria das vezes, quando nós lemos esse texto, algumas pessoas leem o texto e quando diz assim, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E na maioria das vezes, quando nós lemos esse texto, ou lembramos desse texto, nós queremos justificá-lo em relação às pessoas que estão no mundo e que pessoas que estão fazendo coisas erradas e que elas serão castigadas por aquilo que elas estão fazendo, que elas receberão aquilo que elas estão fazendo. Porém, Paulo não está escrevendo com essa intenção aqui para com as pessoas do mundo. Ele está escrevendo para as pessoas da igreja. Ele está escrevendo para as pessoas que são cristãs, para as pessoas que nós acabamos de cantar, que conhecem a bondade de Deus. E aí ele está dizendo justamente a eles que eles deveriam vivenciar essa vida de bondade uns com os outros e não semear na carne, porque se semear na carne vai colher corrupção, mas deve semear no Espírito. Dentro dessa visão, eu tenho lido algumas coisas sobre pesquisas que a comunidade científica, pesquisadores sociais, tem feito muitas vezes relacionada à questão das crenças. Por quê? Uma linha de pesquisa. Por que as pessoas creem? Então a ciência muitas vezes tenta investigar essa área da neurologia, da genética, e por como é que se dá a questão da crença das pessoas. Uma outra linha de pesquisa que os cientistas têm feito é o que as crenças produzem. E aí eles querem saber como é que a crença muitas vezes ajuda a pessoa a se curar, ou ter uma cura mais rápido nos hospitais. Enfim, caminho para essa direção. Mas o que eu queria chamar a atenção é uma terceira linha que diz assim, por que algumas crenças fazem bem e outras fazem mal? Por que algumas crenças fazem bem e outras fazem mal? Na maioria das vezes a gente pensa que toda crença faz bem. Partimos do princípio que toda crença faz bem. Mas essas pesquisas, elas correlacionam determinadas crenças ao desenvolvimento de personalidades de indivíduos com
autoritarismo, com adesão religiosa e autoestima fragilizada, práticas religiosas que acabam levando por práticas autodestrutivas. Agora, em resumo, essa linha de pesquisa, nessa terceira linha de pesquisa, quer saber por que a crença ajuda algumas pessoas a crescer emocionalmente, socialmente, espiritualmente, e por que algumas outras pessoas, muitas vezes, se tornam no mesmo universo de crença, ela sofre com problemas de medo, com agressividade, com intolerância e até violência. Crenças geram assim. Essa semana, eu creio que a maioria de vocês devem ter visto uma postagem nas redes sociais do presidente Trump, em que ele coloca o ex-presidente Barack Obama e a sua esposa Michelle no corpo de macacos. E depois ele justificou dizendo que foi um empregado que entrou na rede social dele e colocou aquele vídeo daquela forma. Mas ele retirou, porque ele disse que não retira das redes sociais dele, retirou porque ele recebeu crítica até dos amigos dele e até do próprio partido dele. E aí eu fiquei pensando nisso. Tirando as questões políticas, eu fiquei pensando, ele foi criado na igreja presbiteriana, o Trump. O Barack Obama, mais tarde, aderiu à questão da crença protestante, e é protestante. Frequenta a igreja batista. E eu fico pensando, aonde é que a crença dessas pessoas modificaram ou falharam? Onde é que me leva, eu como cristão, não ter o temor de ridicularizar alguém? Então, faz parte da crença. A gente pode dizer que não, eu sei que o Trump ele deixou de ser presbiteriano e aderiu à teologia da prosperidade e hoje não frequenta denominação nenhuma, mas está lá. E o pior ainda é que, justamente nesse mês, nessa semana, ele está sendo investigado, continua, mas eu sei que isso acaba não dando nada, mas em relação àquele episódio Epstein, né? Em que ele é acusado de pedofilia com crianças, adolescentes, essas coisas assim que você nem imagina que uma pessoa de uma autoridade poderia fazer. Porém, nós vemos que a crença, e aí a minha pegada como é que pessoas que vivem na igreja e lá na Casa Branca, pessoas, pastores orando sobre, e pessoas não medem a consequência de seus atos em relação a outras pessoas. Então a crença, muitas vezes, ela pode atrapalhar. Pode atrapalhar e muito na vida das pessoas. É o caso do apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui, ele tinha uma preocupação com a igreja dos Gálatas, deles voltarem a práticas antigas, deles voltarem ao judaísmo. E é por isso que ele escreve, tenho para mim isso, formas de crer pode adoecer as pessoas, fazer com que as pessoas não se tornem humanas, fazem desabrochar o que é pior muitas vezes nas pessoas. Ao contrário, de que a crença no Evangelho de Jesus, na pessoa de Jesus, faz justamente as pessoas se tornarem mais humanas, desabrochar o que é melhor em nós. E Paulo sabia disso. Vejam que Paulo escreve nesse mesmo contexto aqui, do capítulo 6, no capítulo 1, no contexto desse texto, ele diz assim, capítulo 1, versículo 13 e 14, ele fala, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, sobrepujava a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Veja, ele perseguia e matava
as pessoas, porque não criam segundo o que ele achava que era certo. E ele disse que ele era zeloso e muito excedia. Essa era a crença judaica, do judaísmo, da religião, disposta a matar outras pessoas que não criam como eles criam. Esse era Paulo. Paulo, em Atos capítulo 9, o amigo dele, Lucas, relata que por ocasião do apedrejamento de Estevão, ele registrou: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote para pegar cartas e continuar prendendo, matando aqueles que eram cristãos. E ele consentiu na morte de Estevão. Estevão era aquela pessoa que as pessoas olhavam para ele e via nele o rosto de um anjo. Porque aquele que é tocado pela graça, pela crença do amor, pela crença do Senhor Jesus Cristo, o seu rosto muda. Eles vinham, os acusadores tentavam acusar ali Estevão, mas as pessoas olhavam para ele e viam, ele parece um anjo. Por quê? Por causa da prática de vida de Estevão. Mas Paulo estava ali consentindo na morte daquele homem que hoje para nós é uma referência. Paulo estava consentindo por quê? Por causa da sua religião, por causa da sua crença. Então a crença, irmãos, nem sempre faz bem. Nós vemos, e dizendo de outra forma, né? Há aqueles que foram alcançados pela graça, mas se deixam seduzir-se pela lei. E aí a crença acaba sendo transformada. Há aqueles que foram salvos pelo amor incondicional, mas que se deixam enamorar pelos encantos da autojustificação. E é por isso que se tornam tão duros muitas vezes com os outros. Há aqueles que foram salvos pelo perdão divino, mas rapidamente se esquecem de perdoar os outros. É isso que muitas vezes a crença faz, a crença errada. Há aqueles que, mesmo tendo sido salvos sem mérito algum, acabam, por vezes, querendo construir uma comunidade onde o mérito é colocado em primeiro lugar na vida dessas pessoas. Paulo é contra isso. Paulo é aquele que conheceu na própria vida o poder destrutivo de um legalismo que insurge na vida das pessoas e se torna uma religião desenfreada em que aquela pessoa busca elementos para destruir a vida das pessoas. Se não for literalmente, mas muitas vezes com as suas posições, com as suas colocações, que não é somente confronto de ideias, mas sim com a finalidade de humilhar e de acabar com a vida da outra pessoa. Crer faz bem para os crentes? Sem dúvida. Isso é o que é esperado. Mas essa pergunta, nesse contexto que nós estamos falando, nem sempre. Crer faz bem, mas nem sempre. Quando crer não faz bem? Quando se semeia na carne, diz o apóstolo. O apóstolo diz aqui, quando se semeia na carne, não faz bem para quem semeia e não faz bem para aquele que também vai ser alvo dessa semente. Lógico que quando ele fala o texto e fala aqui sobre a questão de semear na carne, ele está falando dentro de um contexto também, no capítulo 5 desse livro, ele vai falar justamente das obras da carne, que ali, né, ele fala, né, sobre a prostituição, a bebedice, as glutonarias. Essas são chamadas obras da carne. E geralmente o mundo vive em função disso, dessas obras da carne. Mas Paulo não falava aqui só nesse contexto dessas obras da carne, ou seja, que obras da carne não seria somente isso. Paulo inclui especialmente a passagem que eles estavam acontecendo com eles estavam passando da graça para o legalismo. Paulo diz ali no capítulo 1, versículo 6, ele fala assim: admira-me
que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo estava chamando a atenção de Gálatas, né, a eles: olha, semear na carne é vocês deixar o evangelho de Cristo para voltar ao evangelho das obras, para voltar ao evangelho do legalismo, se é que podemos chamar isso de evangelho, melhor dizendo, né, na crença que vocês estão se colocando. Então estão se deixando seduzir pelos encantos do legalismo. E a religião é isso. Ela acaba fazendo isso na vida das pessoas. Primeiro, a sedução da aparência. A religião tem isso. Seduz pela aparência. As pessoas querem participar pelaquilo que representa, daquilo que elas vão parecer ser. Por isso que muitas religiões constituem uma forma de vestimenta. Você tem que se vestir desse jeito. Eu lembro até quando eu me converti, eu fui lá e já comprei um paletó. Porque quando eu vi os crentes na igreja, para mim ser crente tinha que usar paletó. Aí eu fui lá e já comprei um paletó. Né? Não tem problema usar o paletó na igreja. O problema que eu estou falando é a indumentária, é a aparência. A religião, ela acaba levando para essa questão da aparência. Isso seduz as pessoas. Numa crença baseada em regra, mais importante que ser bom é parecer ser bom. Parecer. Você parece ser bom, está bom. Para muitas vezes o seu grupo, para aqueles que estão junto de você. Mas perante Deus, Deus sabe que você não está sendo bom. Mais importante que viver a santidade é parecer santo. É por isso que as religiões constroem os homens santos. Os homens que estão vestindo as suas indumentárias para parecer que é santo. E depois nós nos decepcionamos quando descobrimos que eles não são santos. Na verdade, são piores do que os que eles chamam de pecadores, muitas vezes. Então, por isso, a importância de não cairmos nessa sedução. A sedução, muitas vezes, também da recompensa imediata. Jesus disse que a religião leva as pessoas a, quando fazer alguma coisa, estar já tendo o benefício daquilo que ele fez. Ele diz: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu digo que já receberam a sua recompensa. Isso é semear na carne. Aquele que, na verdade, quer tirar proveito da bondade que ele representa, está fazendo, mas que, de fato, não está fazendo. Ele pode fazer o sistema, essa crença, ela pode até fazer crescer. Nós estamos vendo aí, as igrejas muitas vezes estão abarrotadas nesse sistema. Pode até fazer crescer, mas isso não faz bem para a vida da pessoa. É uma crença que não faz bem para ela e nem para aqueles que estão ali seguindo. Uma crença legalista não faz o crente crescer por ser o seu maior objetivo. Faz com que ele deveria estar amando, como diz aqui, fazendo o bem. Aliás, Santo Agostinho dizia: preocupa-te se a árvore da tua vida tem galhos apodrecidos. Não percas tempo não percas tempo. Cuide bem da raiz e não terá de andar pelos galhos. Por isso é o fazer o bem, não a aparenta, não a coisa da religiosidade. Ao fazermos o bem, nós vamos estar tendo uma vida enraizada em Cristo. E é o amor de Cristo que me constrange a fazer o bem. Então, assim, irmãos, analise mesmo. Vale a pena? Eu tenho para mim assim: se a tua religião, a tua crença produz aquilo que estava produzindo em Paulo, aquilo que produz, nesse caso específico que eu citei, em relação às outras pessoas, isso não está fazendo bem para você. Não somente para os outros, não está fazendo bem para você também. Porque uma religião que faz com que a pessoa
destrua uma outra pessoa, tire a vida de uma outra pessoa, não é uma religião boa para se viver. Não contribui, de fato, com a vida. Então, crer sempre faz bem quando se semeia o bem. O versículo 8 ele diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Então, quando nós semeamos o bem, quem semeia no Espírito colhe a vida eterna. O que significa isso, então? Não vou dar aqui uma definição conceitual, mas vou citar uma referência bíblica que vai falar para nós o que é semear. O que é semear no Espírito. Atos 10:38 diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É isso que é semear o bem. É você estar curando aquele que precisa, cuidando daquele que precisa, fazendo o bem independente de quem, mas que precisa, que necessita de você, que necessita da igreja. Jesus é a maior referência, pleno do Espírito Santo, maior referência para nós, mas não precisa ter ocorrido somente o caso, exemplo aqui de Jesus, que nós já sabemos que isso é real. A vida, na prática de Jesus, que amou o outro ao ponto de dar a sua própria vida pelo outro. Mas pensemos aqui, entre judeus e cristãos, que era o contexto de Paulo. Então, entre os judeus e cristãos, discutir sobre se a lei permite comer ou não comer isso ou não comer aquilo. Havia discussão sobre isso. Mas, na verdade, na prática, dar o alimento para quem precisa. Não há possibilidade de contestar isso, para dizer que a pessoa que alimentou o faminto está errada. Embora que ainda tenha alguns que se levantam e ficam revoltados quando veem pessoas ajudando outras pessoas. Mas, teoricamente, religiosamente, não há espaço para esse tipo de discussão. Budistas ou hindus podem até discutir quando se entra, quem vai entrar ou não no nirvana, mas ninguém em sã consciência pode questionar aquele que dá de beber, como diz o Evangelho, a quem tem sede. Não se discute isso. Quem cuida do faminto, quem cuida de quem tem sede, não se discute isso. Em todas as crenças tem espaço para isso. Presbiterianos e batistas podem discutir sobre a questão da quantidade da água para o batismo, se é por aspersão, se é por imersão. Mas não há discussão se está certo ou errado aquele que cuidou do órfão, que cuidou da viúva, que cuidou daquele que mais necessitava naquele momento. Não há discussão, porque é isso que é fazer o bem, é isso que é semear o bem, como estava dizendo aqui o apóstolo Paulo. Então, semear o bem não é somente semear, mas aqui a palavra ainda diz que semear o bem é sem distinção, mas com coerência. Ou seja, primeiro momento sem distinção, porque ele fala aqui que devemos fazer, ele fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Mas ele fala também que devemos fazer o bem a todos, verso 20, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Então é sem distinção neste momento. Fazer o bem é fazer o bem para todo mundo. E quando eu faço o bem para todo mundo, isso vai indiferir se ele é isso, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é negro, se ele é branco, se ele é da minha nacionalidade ou não. É aquele que precisa de mim. E eu devo ser veículo da misericórdia. Mas aí Paulo ainda faz ali uma
uma distinção. A única distinção que ele coloca em fazer o bem naquele momento é que ele usa a expressão em dizendo assim, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente os da família da fé. Por quê? Porque fazer o bem aqui, ele está falando daqueles que estão vivendo com você, aqueles que estão ao seu lado, aqueles que é da sua família lá na tua casa, aqueles que estão na família na igreja, aqueles que estão próximos de você. Se você não ama esses, se você não consegue fazer o bem a esses, como é que você vai fazer para aqueles que estão longe? É isso que ele está falando aqui neste momento. Isso é semear o bem. Então, enquanto tivermos oportunidade, ele aqui diz, ou seja, enquanto estivermos vivos. Porque a hora que morremos, não vamos ter mais oportunidade de fazer o bem. Aí, nós teremos perante aquele Deus que ele diz aqui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ali já estaremos diante dele. Não teremos mais tempo de fazer o bem. Então, enquanto estamos vivos, é a oportunidade de nós fazermos. E mais ainda, ele diz que não se canse de fazer o bem. Não se canse, ou seja, não desista. Você olha para uma sociedade fragmentada, como nesses dois casos que eu citei, políticos, que envolvem tão fato a pessoa, que as pessoas passam a odiar umas às outras, de pessoas que eram e ouviram do Evangelho e passam, na verdade, a ter esse tipo de comportamento uns com os outros. A palavra está dizendo para nós que nós devemos amar aqueles que Deus coloca ao nosso lado e cuidar disso. Então, por isso a importância de nós olharmos nesse contexto, né, e nos orientarmos pela coerência. A coerência aqui está justamente nisso. Não há possibilidade de eu querer amar o mundo todo quando eu não estou amando aqueles que estão mais próximos de mim. Quando eu não sou um bom pai, quando eu não sou um bom esposo, quando eu não sou um bom filho, quando eu não sou um bom amigo, quando eu não sou um bom trabalhador, quando eu não sou um bom empresário para o meu próximo. É isso que a palavra está dizendo para nós, se não entramos numa contradição. Rodney Stark, um sociólogo norte-americano, ele, na visão dele, ele acreditou, né, a maioria das vezes nós falamos que o cristianismo cresceu porque Constantino oficializou, Teodósio, na verdade, depois, mas falamos que foi isso que todo mundo entrou na igreja. Mas Rodney Stark, ele disse que não, o crescimento da igreja nos primeiros séculos se deu pelo testemunho dos cristãos. Ele diz que duas epidemias varreram, no ano de 65 e no ano de 251, varreram a população, epidemias de varíola e a segunda de rubéola, a população romana. E ele diz que a diferença foi que os cristãos, quanto os pagãos, o paganismo, estavam fugindo e deixando seus parentes doentes morrer sozinhos, diz que os cristãos faziam diferente. Eles cuidavam dos seus. E eles cuidavam daqueles que ficaram abandonados. E as pessoas foram curadas e as pessoas se tornaram cristãs pelo testemunho de vida dos cristãos. Essa era a visão desse sociólogo, né? É a visão desse sociólogo. Mas a ideia é simples. A ideia é simples. Nós temos que cuidar daqueles que estão próximos de nós, daqueles que estão do nosso lado, daqueles que precisam de nós. E começando na Judéia, na Samaria, e aí até os confins da terra. Mas temos que começar dos nossos. Então a igreja cuida daqueles que estão dentro, para que adquira experiência para cuidar daqueles que estão fora. Irmãos, desejar de Deus que eu creio no Senhor Jesus possa me fazer uma pessoa melhor, possa transformar o meu rosto. Aliás, a minha sogra dizia isso, embora que a palavra de sogra é meio complicado, mas assim, ela dizia que eu era muito carrancudo antes de me converter, e que depois que eu me converti, eu melhorei muito, virei mais sorridente. Né? Então assim, mas assim, é isso, não... Fora, tirando a brincadeira, mas é o rosto de anjo. É o rosto de anjo de Estevão. Então, eu me comovo muito quando a palavra nos diz nesse texto que quando as pessoas olhavam para Estevão, vinha um rosto
de anjo. Uma hora eu vou pregar ainda sobre essa questão do rosto de anjo de Estevão, mas é isso que Deus quer fazer de nós. A nossa crença não pode nos tornar pessoas mais duras, mais insensíveis, mais murmuradoras, mais rancorosas, mais desacreditadas, pessoas que se cansam de fazer o bem. A palavra está falando para nós, não se canse de fazer o bem. Isso é o certo. Você foi gerado no bem. O Espírito Santo gerou você no bem, gerou você no amor. E é isso que nós devemos procurar e pedir misericórdia de Deus para fazermos. Então, que sejamos pregadores, não apenas que crer faz bem. Ser crente, crer faz bem. Porque a palavra nos ensina que até os demônios creem. Até os demônios creem. Mas continuam sendo demônio. Crença não basta. Temos que crer no bem e semear o bem. Crer faz bem quando não se cansa, como diz o texto, quando se faz o bem de forma persistente e perseverante. Crer faz bem quando se faz bem a todos, mas principalmente aqueles que são da família da fé. Então que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no qual nos gerou um amor, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que esse Evangelho faça você uma pessoa mais misericordiosa, mais amorosa, mais cuidadosa, a semelhança, não dos ídolos que nos criam aí a sociedade, mas o nosso ídolo, que é o Senhor Jesus Cristo. Para que as pessoas, ao olharem nós, possam ver as feições do Senhor Jesus ao ponto de dizer, olha, ele parece um anjo. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Pai, quero orar em nome de Jesus. Quero te agradecer, Senhor, por este momento da tua palavra. E agora, Senhor, quero orar para que esses irmãos, ó Deus, possam entender que nosso mundo não precisa de mais religião, Senhor. Precisa mais da prática do bem. Nosso mundo não precisa mais de crença, Senhor. Precisa mais da prática do bem. Ó Deus, nos abençoe com a tua graça e a tua misericórdia, ó Deus, para que não apenas sejamos crentes, mas que sejamos crentes no bem. E que não sejamos somente crentes no bem, mas que sejamos também praticantes do bem, ó Deus. Por isso, Senhor, abençoe esses irmãos, para que possam ir para as suas casas, ó Deus, com seus corações cheios, ó Deus, da tua presença, Senhor, para que nós não sejamos pessoas murmuradoras, angustiadas, pessoas, ó Deus, que passam a odiar uns aos outros, ó Deus, mas que sejamos pessoas que são representantes do Senhor, veículo do Senhor, onde quer que nós estejamos. É assim que eu oro por essas vidas e peço a sua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.